Eu tenho aqui 10 hábitos, gente, não perde, que é um melhor que o outro. Bora falar sobre essas rotinas de saúde. Primeira rotina de saúde: consciência do nosso corpo. Como ergonomista, isso me parece uma coisa tão, assim, tão natural para mim falar sobre isso, porque é uma coisa que eu falo diretamente todos os dias no meu dia a dia, do meu trabalho e das minhas atividades. Então, o que, que a gente precisa pensar quando nós falamos em ter consciência corporal? Consciência corporal diz respeito, na verdade, a como a gente percebe o nosso corpo, ok? Como nós percebemos o nosso corpo. De que maneira eu e você percebemos o nosso corpo. Quando nós, por exemplo, quando nós ficamos numa posição mais encurvada, o nosso corpo inconscientemente ele já entende que a coisa não tá muito boa, entendeu? Eu não tô com uma disposição. Por quê? Porque o meu corpo ele já tá refletindo isso. O meu cérebro ele só obedece. Então, se a gente tem o hábito de manter a nossa postura encurvada, de manter, né, os ombros para frente, aquela posição triste, o nosso corpo ele já entende que o seu estado mental corresponde ao que o seu corpo está dizendo. Então, para ter um hábito de sentir felicidade, nós precisamos manter a nossa consciência corporal. E isso inclui a gente cuidar da nossa postura, então colocar os ombros para trás, manter o pescoço alinhado na nossa coluna vertebral, o nosso abdômen para dentro. O nosso abdômen ele tem uma importância fundamental na nossa postura. O nosso abdômen ele faz com que a gente equilibre a curvatura da nossa coluna vertebral. Então, se nós não tivermos essa consciência do nosso corpo, a gente não consegue ir numa postura adequada, numa postura que diga ao meu cérebro que eu sou feliz, que eu estou num sentimento de felicidade, porque o nosso cérebro, a nossa atitude mental, a nossa atitude emocional, ela tem que condizer com o nosso corpo, com a nossa postura, porque senão ele entra numa, sabe, mas o que? Mas eu tô bem, mas eu não tô refletindo isso. Então, nós precisamos condizer com a nossa postura. Então, a consciência corporal é o primeiro hábito de uma rotina de saúde voltada à nossa felicidade. O nosso hábito diz respeito à hidratação, né? A quantidade de água efetivamente que a gente toma. Então, eu sempre falo que assim, você quer um termômetro para saber como é que está a sua hidratação, como é que você está em relação à quantidade de água que você ingere? Duas coisas que a gente tem que observar. Primeira coisa diz respeito à nossa pele, né? Quando a gente não costuma se hidratar muito, os nossos lábios ficam mais ressecados, a nossa pele fica mais ressecada. E outra coisa que a gente tem que cuidar na nossa hidratação é a nossa urina, o xixi. Então, quando o farinho ele tá transparente, uma urina clara, uma urina transparente, branquinha, é porque nós estamos tomando uma quantidade de água adequada. O que a falta de água faz no corpo, gente? A falta de água, ela, na verdade, ela interfere na nossa nosso desempenho cognitivo, no nosso desempenho do nosso corpo. O nosso cérebro, ele desidrata muito rápido. Então, se a gente não tem o hábito de se hidratar durante o dia, a gente tende a produzir menos, o cérebro ele acaba não produzindo, a gente acaba vezes. Então, a hidratação por água mesmo, ela tem uma grande funcionalidade nos nossos hábitos de felicidade. Por quê? Porque se nós não nos hidratarmos, o nosso corpo ele não vai produzir da mesma maneira. Então, a gente vai ter aquele sono, aquela sensação de desânimo. Então, nós precisamos manter uma hidratação adequada. E o que todo mundo já sabe, mas a gente precisa falar aqui hoje, é sobre os exercícios físicos. Sim, é muito importante que a gente desempenhe atividades físicas com frequência, tá? Então, por quê? Porque a atividade física, ela nos ajuda, tá? Na nossa capacidade e na nossa energia. Sim, quando nós trabalhamos, fizemos uma atividade física direcionada, nós aumentamos a quantidade de mitocôndria nas nossas células.
A mitocôndria, ela é responsável pela nossa energia. Então, assim, se você é produtivo, você precisa praticar exercícios físicos. Você quer ser mais criativo no seu trabalho? Você quer ter mais energia? Pratique exercícios físicos. O que o exercício físico faz? O exercício físico, além de ele aumentar a quantidade de na nossa célula, ele aumenta a nossa capacidade no pulmão em fazer as trocas gasosas adequadas, aumenta a nossa oxigenação, aumenta a nossa frequência cardiovascular e respiratória. E isso gera automaticamente muito mais energia a gente poder fazer as nossas escolhas de vida, de trabalho, a gente erra menos, a gente é mais criativo, a gente produz muito mais. Então, não deixe de fazer atividade física. A atividade física é um pilar importante da nossa saúde. Se afeta a nossa saúde, as nossas escolhas afeta também a nossa felicidade. Outra coisa também que não é novidade para ninguém, mas a gente precisa falar aqui, é o nosso quarto hábito de rotina de saúde, diz respeito à nossa quantidade de sono. Então, gente, não se tem mais quanto tempo a gente deve dormir, mas se sabe que a gente tem que ter um sono de qualidade, ou seja, um sono onde eu vá deitar, eu vá dormir e tenha um sono de qualidade, ou seja, que eu não acorde várias vezes no nosso dia, várias vezes na noite, né? O que é pouca qualidade? É um sono que toda hora eu acordo, toda hora eu me mexo muito, eu não consigo respirar direito. Então, muito mais do que as horas de sono, é as horas de qualidade de sono. E isso interfere, assim, isso são vários fatores, né? Desde a hora da gente ter um hábito, uma rotina para dormir, uma rotina para... Né? O hábito da gente evitar telas antes de dormir para que a gente possa ter um sono maior, um sono de mais qualidade, um sono melhor. Então, todos esses são fatores que interferem na nossa qualidade de sono. Então, eu preciso... outra coisa, gente. Durante o nosso sono, nosso cérebro, ele faz o download de tudo aquilo que a gente aprendeu, de tudo aquilo que a gente viveu durante o nosso dia. Também durante o sono é quando há a reposição dos nossos hormônios, né? Quando nós produzimos, por exemplo, hormônio de crescimento que ajuda na celular. Então, o sono é um pilar muitíssimo importante da nossa saúde. Então, eu quero te perguntar hoje, né, como está o seu sono, como está a sua qualidade de sono. Muito bem. Outro hábito, tá, que nós falamos ontem é a meditação. Quando nós estamos presentes no nosso corpo, nós ouvimos e sentimos o nosso corpo, nós conseguimos produzir hábitos de felicidade. Veja, quando eu consigo estar presente, sentindo o meu corpo, sentindo as minhas necessidades, eu vou perceber se eu tô com sede, se eu tô com fome, se não é fome, se é sede. Eu vou realmente assim, sentir quais são as minhas necessidades. Agora, se eu tô no meu piloto automático do meu corpo, eu vou comer, eu vou dormir de menos, eu vou errar mais vezes. Então, assim, eu preciso sair do piloto automático também nas minhas sensações físicas, naquilo que diz respeito ao meu corpo. Muito bem. A alimentação, Cris, alimentação não é novidade. Eu sei, não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que a gente precisa ter uma alimentação saudável. E eu vou te dizer que também nos nossos hábitos emocionais e nos nossos hábitos mentais, a alimentação também interfere. Então, aquelas de alimentação que a gente escuta, né? Menos carboidrato, menos açúcar, mais proteína, ter horários de refeição. Eu não vou entrar em questões mais técnicas, porque não é a minha área. Eu estou aqui para falar de rotinas de saúde que interferem na nossa qualidade de vida, na idade. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, mas é importante, sim, nós termos um pilar forte de alimentação, porque o que acontece? Se a gente não ingere a quantidade de nutrientes adequado, a gente não consegue fazer uma renovação celular e a gente não consegue, obviamente, desenvolver as nossas atividades de uma maneira efetiva.
e a gente não consegue fazer as melhores escolhas que vão interferir na nossa felicidade. Ok? Muito bem. Níveis de vitamina D em alta. Gente, isso aqui é uma orientação para a nossa saúde física, mental e emocional muito importante. Nós precisamos manter níveis adequados de vitamina D. Por quê, pessoal? Porque a vitamina D, além de ela estar relacionada com a idade, ela também está relacionada com a nossa com o nosso sentimento em relação ao mundo de uma maneira geral. Por que eu quero te falar isso? Porque a falta de vitamina D está associada com casos de depressão. Então, é muito importante que a gente mantenha uma quantidade de vitamina D adequada. Eu sugiro que você procure seu médico, seu nutrólogo, enfim, e mensure, quantifique quanto que está a vitamina D no seu corpo, qual é a quantificação da vitamina D. Porque muitas vezes, às vezes as pessoas sentem tristeza, tem casos de depressão, e às vezes é verdadeiramente falta da própria vitamina D no seu corpo. Então, eu te sugiro que hoje, né, você esteja atento a isso, né? Se fala muito em saúde, se fala muito em imunidade, então bora lá da nossa vitamina D. Outra coisa, pessoal, em relação à nossa alimentação, eu esqueci de falar, mas a saúde intestinal, a saúde do nosso intestino, interfere também na nossa qualidade de saúde mental e emocional. Tá? Então, uma flora intestinal saudável é sintoma, é sinal de maior sensação de bem-estar, porque existem estudos que correlacionam a flora intestinal com a produção de bem-estar, ok? Outra coisa que é importante para a nossa saúde física é quando nós estamos em contato com a natureza, priorizar tudo aquilo que é natural, priorizar aquilo que vem da terra, aquilo que é natural, aquilo que é fresco, que é saudável, gera também em nós essa sensação de bem-estar, porque faz bem para o nosso corpo. Se faz bem para o nosso corpo, nós produzimos hormônios de bem-estar. Então, nós precisamos priorizar tudo aquilo que é natural. Saúde a gente conquista, saúde também é uma escolha, e essa é uma rotina que a gente tem que optar por a gente para que a gente possa alcançar esse nível de saúde melhor. Gente, a dica 9 é uma dica assim, talvez eu pegue até um pouco pesado com você, mas olha só, eu vou te falar uma frase que eu escutei de um professor e eu botei aqui, eu disse, não posso isso. As doenças não perdoam os ignorantes. Que frase, hein? As doenças não perdoam os ignorantes. Estudar sobre a nossa saúde, conhecer o que acontece no nosso corpo, é sim um hábito de felicidade, é sim um hábito de saúde. Então, eu quero dizer para você que assista, leia, procure se informar sobre o que é importante para você, para a sua saúde. Busque orientação de profissionais habilitados, médicos, fisioterapeutas, psicólogos que possam te orientar. Porque quanto mais a gente sabe sobre o nosso corpo, mais a gente consegue voltar a nossa para aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida, nas nossas escolhas. Então hoje, né, vamos estar atento a isso. Pessoal, tem tanta fake news hoje, né? Aquilo que falam que é isso, que é aquilo, e a gente assim, às vezes a gente nem sabe o que é errado, e a gente acaba ouvindo e replicando informação que não é real. Então o que eu quero te falar aqui é que nós possamos estar com os ouvidos atentos realmente àquilo que importa, aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida e nas nossas escolhas. E o último hábito
de rotina de saúde é o seguinte: a gente precisa ter a tríade da saúde que eu falo sempre aqui, que eu falei sempre nessas lives. Primeiro, a saúde do corpo, que é o que nós vimos aqui hoje, a saúde mental, ok? E a saúde emocional. Se a gente tira um desses pilares, o outro ele fica sobrecarregado. Então não adianta às vezes a gente buscar ter uma olha, vamos lá, quantas pessoas a gente vê que tem lá academia e tem um corpo, mas assim, você vai conversar com a pessoa sofre, a pessoa tem tristeza, a pessoa não consegue ser disciplinada em suas emoções. Então, quando a gente fala de rotinas de saúde, inclui-se a saúde mental e a saúde emocional. Não adianta a gente ter um pilar aqui desequilibrado. Eu posso ter um corpo incrível, ter disposição, ter vitalidade, mas eu sou completamente desequilibrada nos meus sentimentos. Então, nós precisamos aprender, né, que o nosso corpo, mas ele necessita de todas as engrenagens funcionando. Então, eu não posso aqui falar para você de tudo que a gente já falou nessas lives, né? Nós falamos de tantos sentimentos bons, de tantas emoções que ajudam para que a gente seja mais feliz. Agora, eu não posso esquecer também da minha saúde. E o inverso também é verdadeiro. Então, hoje, tá? O nosso exercício do dia é que a gente anote quais são os nossos hábitos de saúde. O que eu e você temos feito para o nosso corpo, ok? Então, o que a gente tem feito para o nosso corpo? Que ele tenha um pilar saudável em termos de saúde física, tá? Então, anota aí, faz um diário das suas atividades. O que eu tenho feito? Eu tenho feito atividade física? Como é que está a minha alimentação? Como é que está a questão da minha hidratação? Como é que está o intestino? Como é que esses pilares que nós vimos hoje, como que eles estão? Né? Por quê? Porque a gente começa a ter uma consciência daquilo que está interferindo na nossa saúde, ok?